O texto que nós lemos aqui, ele fala da formação de Deus, né, da terra, e logo na sequência ele fala da direção que Deus deu a Adão. Então o texto que lemos aqui, talvez muito conhecido de todos nós aqui, ele deixa bem claro quais seriam as atribuições, Carmen, que Deus daria a Adão. E essas atribuições, elas foram definidas, né, já no primeiro verso que lemos, no verso 15, que eram atribuições de autoridade. Deus dá autoridade ao homem, Deus dá autoridade a Adão, para que ele viesse conduzir e dirigir o Éden, que era a casa daquela família chamada Adão e Eva, e depois os seus filhos, né? Aquela casa, ela estava totalmente debaixo da autoridade do homem, da direção do homem. Depois disso ainda a Bíblia diz que, além dele receber essa autoridade sobre a casa, ele deveria cultivar a terra daquela casa para sustentar a sua família e deveria guardar aquele ambiente que Deus presenteou a ele. Este é o papel que Deus deixa muito claro para o homem. Na sequência do texto, nós vemos que Deus também atribui ao homem a ação de dar nome tanto aos animais quanto às plantas, às aves, ou seja, ele precisou ser formado por Deus em zootecnia, em veterinária, em botânica, para poder nomear todos os animais que hoje nós vemos, né, que nós conhecemos, seja pelo nosso convívio, seja pelos programas de TV, tudo foi dado nome, segundo o texto bíblico, por Adão. E por que eu estou falando sobre isso? Qual é a importância de nós compreendermos isso? Porque talvez nós como igreja ainda não conheçamos ou ainda não entendamos o porquê que passamos por tantas dificuldades, tantos atrasos, tantas frustrações em nossas vidas. Eu não estou falando de pessoas que estão lá fora, não. Eu estou falando de pessoas que são convertidas a Cristo, pessoas que se renderam a Jesus. São dessas pessoas que eu estou falando. A igreja de Jesus, Patrícia, com o tempo, ela já viveu muitos movimentos. Nós vivemos muitas coisas. A igreja de Jesus, ela já viveu uma adoração extravagante. Um tempo, Jefferson, onde a igreja se rendeu a esta adoração, se envolveu com uma adoração, onde os cultos demoravam, né, ou passavam assim de 2, 3 horas, somente de louvor e adoração. Passamos já por um período de uma manifestação, de um avivamento sobrenatural, onde os dons do Espírito Santo eram derramados numa graça fora do comum, aquele tempo de movimento de Catfire, né? Aquele tempo onde os pastores de Toronto, Canadá, começaram a soprar esse avivamento para o mundo todo. Nós também vivemos já um tempo, Francisco, de um crescimento fora do comum. Nos anos 80, ser crente era motivo de chacota, de piada. Crente era sinal de ser pobre e sem cultura. Quem lembra dessa época aqui? Vocês lembram dessa época? Então crente não sabia se vestir, não sabia, né? Crente era uma pessoa sem estudo. Depois nós vimos, graças a Deus, uma mudança disso nos anos, lá em 2006, eu lembro que a revista Veja fez uma matéria de capa, e nessa matéria de capa, a revista Veja apresentou os pastores shows, e falava desse crescimento fora do comum da igreja. E eu lembro que em 2006 a revista Veja dizia, é muito provável que até o ano de 2015, o número de evangélicos no Brasil chegue a mais de 32%, e de fato aconteceu. Você pode dar glória a Deus por isso? A igreja ela passou também pelo movimento das células. Quando as células chegaram ao Brasil, vieram de Bogotá, e os pastores brasileiros implantaram, e isso também trouxe um crescimento. A igreja também passou pelo discipulado, pelo cuidado 1 a 1, pelo acompanhamento das pessoas, onde as pessoas não simplesmente se rendiam a Jesus, mas eram cuidadas. Tudo isso a igreja já viveu. Todas essas lições Deus já nos deu. Todo esse propósito já tem acontecido. Só tem uma coisa que nós como igreja ainda temos dificuldade de viver. É um avivamento não espiritual, mas um avivamento familiar. Acho que o principal ponto que nós ainda não compreendemos como igreja é que a sociedade hoje ela não está corrompida simplesmente porque não temos o mover de Deus, até porque nós temos, amém, queridos? Mas a sociedade ainda continua corrompida, porque infelizmente a igreja não entendeu o papel da família. O papel de cada elemento dentro da família. E é por isso que nós ainda estamos passando por dificuldade. Nós falamos, Preto, sobre
nós falamos sobre corrupção e ficamos tão indignados, Dai, quando vemos, né, o que está acontecendo no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no STF, tudo isso que tem dificultado a nossa nação romper. Só que nós não entendemos que a corrupção, antes de chegar lá, ela chega nas nossas casas, ela passa pelas nossas vidas. O problema daqueles deputados, amados, que hoje se corrompem, dos senadores que se corrompem, não está apenas no caráter dele, mas está em eles nunca terem aprendido a ter caráter. Eles não aprenderam a ter caráter. E é muito provável que se corromperam já porque os pais eram corruptos, porque os avós eram corruptos. Aliás, infelizmente, se nós formos avaliar, tudo que nós somos foi construído por uma cultura familiar. Tudo que nós somos hoje é uma repetição de quem os nossos pais foram, de quem os nossos avós foram. E como que o nosso país foi colonizado? O nosso país foi colonizado pelos portugueses, e quando eles chegaram aqui, quais foram as primeiras coisas que eles fizeram com os índios que detinham, né, a autoridade sobre a terra? Eles corromperam os índios, eles trocavam as terras com os índios por espelhinho, por badulaques. Ou seja, o primeiro problema de corrupção, de propina, chegou há mais de 500 anos, quando o Brasil foi descoberto. Essa cultura de corrupção, ela não vem simplesmente por conta dos deputados, mas vem por uma cultura familiar, uma cultura histórica, de quando os portugueses mandaram os colonizadores para o nosso país. Não foi como na América, que foram famílias que foram colonizar a América, e muitas delas protestantes que estavam fugindo de uma perseguição romana. Quem colonizou o nosso país? Bandidos, prostitutas, estelionatários. Muitos dos que vieram para cá, eles estavam fugindo das prisões de Portugal para não serem condenados. A chance que deram para eles virem viver no meio da floresta tropical. E por conta de toda essa cultura, nós ainda continuamos nos corrompendo. Por conta de toda essa cultura, pessoas que talvez não tenham necessidades de ajuda do governo, recebem ajuda do governo. Sabe quando que nós vamos romper? Não é quando se mudar o governo, não é quando se derrubar juízes, não é quando se derrubar ministros do STF, por mais que a gente veja que eles estão bagunçando com a nossa cultura, com o nosso país. Eu não sou contra ninguém ir com a camisa amarela para as ruas para fazer seus protestos, mas desculpa, infelizmente isso não vai mudar muita coisa. Porque antes da gente sair com a camisa amarela na rua, e eu agradeço a Deus porque tem pessoas que têm declarado a democracia ainda nesses protestos, mas antes da gente sair para lá, nós precisamos começar a mudar as coisas dentro da nossa casa. Esse é o único ponto. Se nós não começarmos a mudar as situações dentro da nossa casa, dificilmente nós vamos conseguir mudar alguma coisa na cultura do nosso país. E sabe quem que é o principal elemento de mudança dentro de casa? Sabe quem que é o principal elemento de mudança que quando parte da casa para a sociedade? É o homem. Só os homens dão glória a Deus aí. Quando nós lemos a formação da terra, nesse texto que lemos aqui, nós compreendemos o que Deus deu de autoridade para o homem. Nós vamos entender que tudo, Sueli, tudo que nós vemos acontecendo no mundo, nesse início de mundo, partiu da teia do homem. A mulher veio de onde? Me ajuda lá. A mulher veio de onde? E depois que veio a mulher, então veio a família. Logo a família veio do homem. O cuidado e a proteção da família foi dado por Deus para quem? O nome dos animais, das plantas, ou seja, a direção de tudo que tinha ali foi dado para quem? E nós vamos ver que o cuidado, e não só o cuidado, mas até a direção do que ele deveria fazer como certo ou errado, a integridade foi dado para o homem. Deus não falou para Eva. Aliás, se você lê o texto bíblico, preste atenção, Carol, nesse texto aqui. Quando Deus deu a direção que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Eva não tinha nem sido gerada por Deus, é verdade ou não é? Abra a tua Bíblia comigo lá, vai lá. Porque às vezes a gente pensa que Eva desobedeceu, mas Eva não desobedeceu a Deus, ela desobedeceu o homem.
Diz o texto no verso 16: então o Senhor ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, com certeza você morrerá. Onde que está esse texto? No verso 16 e no verso 17. Então nós vamos para frente, no verso 21, diz o texto: então o Senhor Deus fez cair o homem num sono, e este, quando adormeceu, o Senhor tomou-lhe uma das suas costelas, fechou com carne em seu lugar, e da costela o Senhor Deus havia tomado do homem, ele formou a... Você está entendendo isso? Até a direção do que era certo e errado dentro de casa, Deus não deu para a mulher, Deus deu para o homem. E eu ouso dizer uma coisa, Roberto: o fracasso que nós como sociedade infelizmente estamos vivendo é porque nós homens, infelizmente, não estamos cumprindo o nosso papel. Tudo o que tem acontecido hoje, parte desse fracasso, parte dessas lutas, dessas tempestades, é porque nós homens não estamos fazendo a nossa parte. Quando você começa a estudar a Bíblia dentro do papel de princípios de homem e mulher, de pai e mãe, sabe o que você vai descobrir? Que o governo de tudo que foi dado nesta terra foi dado para o homem, e o papel da mulher é administrar. Diga comigo: o homem é governo. Diga: a mulher é administração. Toda autoridade, todo governo é dado nas mãos do homem. O que a Bíblia diz? Que o homem deveria guardar o jardim, que o homem deveria cultivar o jardim, que a autoridade estava sobre o homem, que ele não deveria pecar, que ele daria nome aos animais e às plantas. Tudo estava debaixo desta autoridade de governo. E a mulher seria apenas a gestora. Pastor, como assim? Se você começa a ler a Bíblia, você vai entender que o papel do casal é como um papel de um casal numa família, é como o papel de uma empresa. Nós vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver quem que é empresário aqui para eu pegar o exemplo que tenha gestores aqui. Vou pegar o Bruno. Vamos imaginar que o Bruno, na empresa dele, toda a direção da empresa dele vem dele. Todas as decisões vêm dele. Todos os projetos vêm dele. Todas as novas linhas do mercado que ele trabalha, quando ele decide fazer ou não, vai ser na autoridade e no governo dele. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, significa porque ele abriu novas linhas para mandar outros representantes, ele vai ter que fazer? Não, ele tem a estratégia, ele é o governo. Mas ele vai ter que ter quem? Um gestor, talvez o Márcio, um gerente. E ele toma a decisão e o Márcio aplica a decisão, o Márcio administra a decisão. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos entender que o homem é o Bruno. Ele tem esse papel de governo, ele tem esse papel de visão, ele tem esse papel de direção, ele tem esse papel de autoridade, ele tem esse papel de estratégia. E a mulher ela tem um papel de administrar a visão que foi gerada pelo governo. Amém, queridos? A mulher ela vai administrar a gestão deste governo. Qual que é o papel da administração, Juliana? O papel da administração é fazer planejamentos em cima de algo que já foi pré-estabelecido pelo governo. O gestor, o governante, o governo, o líder, ele vai ter um projeto, ele vai ter um alvo. Liderança é estabelecer alvos. E o administrador, planejar para que este alvo seja alcançado. O problema é que nós, Claudinha, infelizmente, nós homens agora, nós estamos tão fora desses princípios que Deus determinou para o homem. Nós estamos tão afastados disso. E muitos não estão entendendo ainda o seu papel dentro da sua casa como governo. A autoridade não é bater na mesa e dizer eu estou mandando. A autoridade é ter visão para a família. A autoridade não é simplesmente você determinar que agora vai ser do seu jeito, mas é você ter estratégia para como vai ser feito do seu jeito. Quando nós homens começamos a falhar, as mulheres, Marcelo, elas precisam começar a tomar posições. E elas começam, pastor Anderson, ter que fazer o que nós homens deveríamos estar fazendo. Sabe por que existem tantas mulheres deprimidas, ansiosas e estressadas? Porque elas estão fazendo os dois papéis. Não é nenhuma inversão de papéis. Mas o que nós estamos encontrando é muitas mulheres, Cris, que são governo e são administradoras. Elas têm a visão e aplicam a visão.
Elas têm estratégia e aplicam a estratégia. Elas têm um projeto e tentam desenvolver o projeto. E é por isso que às vezes as famílias, Pamela, não fluem. Porque quando o homem não se posiciona no seu governo, quando o homem não se posiciona na sua autoridade dentro de casa, a sua família perece. Porque nós não estamos aplicando a palavra. De nada adianta nós, Diego, aplicarmos a palavra. E não estou dizendo que nada adianta, mas talvez não seja eficiente nós aplicarmos a palavra nos dons do Espírito Santo, nós aplicarmos a palavra no avivamento, nós aplicarmos a palavra na adoração extravagante, se nós não aplicamos a palavra no princípio básico desse governo do homem. Essa proteção, essa direção, ela tem que vir de nós homens, porque a Bíblia deixa bem claro que tudo quando começou, começou pelo homem. Os dois papéis dentro da família são importantes, o governo e a administração, mas o governo vem antes, porque se não tem governo, não tem alvo. Se não tem alvo, não tem como administrar, como planejar este alvo e alcançar este projeto. Se não tem governo, não tem objetivos. Se não tem objetivos, não tem como administrar, como conquistar esses objetivos. Se não tem governo, não existe clareza. Se não tem clareza, não tem como as coisas romperem. Mas o que eu quero dizer para você, assim como uma cidade que não é governada fracassa, uma casa que não é governada fracassa também. E o erro que nós cometemos, Kathleen, é nós acharmos, Milson, que simplesmente porque tem um pai e uma mãe morando na mesma casa e usando uma aliança, significa que essa família é funcional. Não. É muito bom ter os dois dentro de casa, Marcelo, mas não adianta se os dois só estiverem dentro de casa de corpo presente, cada um não cumpriu o seu papel. E infelizmente, o maior problema que nós encontramos é que mulheres estão tentando fazer o papel do homem e os homens estão se omitindo até para o papel das mulheres. O que nós encontramos são mulheres tomando uma posição de governo e homens tentando tomar uma posição de administração, ou pior, nem administração. E nós encontramos, irmão Ananias, 3 erros, irmã Isabel, que nós acabamos, infelizmente, cometendo quando se fala de administração, de gestão, de governo. Quais são os principais erros? Número 1, quando nós encontramos uma família, que a mulher ela veio de um lar matriarcal. O que é um lar matriarcal, Bruna? Um lar matriarcal é que a mãe desta mulher mandava em casa e o pai se omitia e era passivo. E provavelmente a avó dela também era matriarca e ela dominava e o pai era passivo. E aí quando vem nessa família e esta mulher casa com um homem que ele veio de um lar patriarcal, onde o pai dominava, o pai governava e a mãe se submetia, então os dois se casam, e ela com a cultura da sua família, e ele com a cultura da sua família, os dois querendo governar, sem entender qual é o papel um do outro, se arrebentam. E acontece muito mais do que você imagina. O segundo modelo de família que nós encontramos é um modelo de família onde o homem vem de uma família matriarcal. A mãe mandava, o pai obedecia, os irmãos obedeciam e ele obedecia. E aí ele casa com uma mulher que veio também no sistema matriarcal. A mãe mandava e todo mundo obedecia. E aí quando ele casa com essa mulher, o que acontece? Ele troca de mãe. Ele troca de mãe. Porque ela mandava, a mãe mandava lá, agora a mulher manda aqui. E a pior coisa, homem, que você pode fazer na sua vida é quando você começa a chamar a sua mulher de mãe. Por favor. Isso é o cúmulo da imaturidade. Pastor, eu faço isso por causa dos meus filhos. Não, você faz isso porque você é frouxo. Desculpa falar. Peguei pesado? Peguei? Pastor Nelise me fulminou agora. Se ela fosse a Mulher Maravilha, ela jogava o laço mágico dela e... Mas é verdade, gente. Às vezes nós não prestamos atenção nisso. Nós não prestamos atenção nisso, mas alguns homens só trocaram de mãe. Ele saiu debaixo da autoridade da mãe dele, vem debaixo da autoridade da sua mulher e ela continua exercendo o governo. E sabe qual que é o problema? É o terceiro modelo, porque algumas mulheres elas precisam exercer o governo porque não tem governo do marido. Quando esse homem não se posiciona, ela se obriga a se posicionar ela. O problema é que a mulher ela não vai ter estrutura emocional, ela não vai ter estrutura para trazer esse governo eficiente, Paulo, e é por isso que as famílias se arrebentam. É por isso que elas estão estressadas. Aí o cara diz assim, eu tenho problema no meu casamento porque a minha mulher não comparece.
Mas sabe por que ela não comparece? Porque ela está tão estressada com tanta coisa que ela tem que fazer, que essa é a última coisa que ela quer fazer. Porque ele não está cumprindo o seu papel. Se você aliviar a carga dela, se você fizer a sua parte, tenha certeza absoluta que ela vai ter muito mais paz para te dar atenção. As mulheres que estão aqui concordam comigo, sim ou não? Ixi, não concordaram não. Inversão de valores. Algumas mulheres dominam a sua casa como governo, porque foram ensinadas pelas suas mães a fazerem isso. Outras mulheres dominam a sua casa como governo, porque os maridos se omitiram, foram passivos. E elas se obrigaram a fazer isso. E qualquer uma das duas vai adoecer, ou adoecer a sua família. Nós vamos encontrar na Bíblia pouquíssimas vezes, Sassarito, nós vamos encontrar na Bíblia mulheres governando o povo de Israel. E sabe o que mais me chama a atenção, Marilda? É que às vezes que nós encontramos mulheres dominando a nação de Israel, só dominaram por quê? Porque os homens se omitiram, e Deus permitiu, Bruno, para humilhar o homem e mostrar que ele estava errado. Que é um exemplo, livro de Juízes, se eu não me engano, capítulo 11, com uma juíza chamada Débora. Quantos já ouviram falar de Débora? Sabe por que Débora foi juíza? Juíza era o líder da nação de Israel. Ela foi juíza daquela nação porque não tinha um homem que se posicionasse para poder liderar aquela nação. E pela ausência dos homens, a Bíblia diz que essa mulher ia debaixo de uma árvore, então ela começou a dar direção. Um dia os cananeus se levantaram numa guerra. Aliás, o povo de Israel estava sendo oprimido já por alguns anos, porque se afastaram de Deus. E Deus então levanta, depois de Otoniel, essa juíza chamada Débora. Então Deus dá a direção que eles deveriam guerrear contra os cananeus que os oprimiam. E Débora, então, como uma governante daquela nação, chamou o comandante do seu exército, chamado Baraque, diferente daquele Baraque que eu preguei na quarta-feira. Chama o seu capitão, o seu chefe do exército, e diz assim: prepare o exército que nós vamos guerrear contra os cananeus. E Baraque, ele tremia igual vara verde e falou: não podemos, nós não estamos preparados, vamos continuar submetendo. Banana, passivo. Ela falou: mas Deus falou para a gente ir. Ele falou: não, nós vamos ser derrotados. Ela falou: mas Deus está mandando a gente ir. Ele falou: eu só vou reunir o exército com uma condição: se você for junto. Síndrome de filhinho de mamãe. Me dá a mão e me leva, aí eu vou. Ela falou: como é que é? Ele falou: se você for junto para a batalha, se você for para a frente de batalha, os homens vão confiar que nós vamos vencer, então a gente vai vencer. O cara colocou a autoridade dele, o governo dele, debaixo da autoridade dela. Então ela diz para ele: eu vou, Deus vai nos dar a vitória, mas vai ser pela mão de uma mulher, porque você não está fazendo a sua parte. A Bíblia diz que eles fizeram a guerra, entraram em batalha. Deus deu a vitória para o povo de Israel. E eles então fizeram com que os soldados cananeus fugissem. E Sisaque, o general cananeu, que estava oprimindo a nação de Israel, tem que fugir dessa batalha cansado, depois de muito guerrear. E a Bíblia diz que então ele se esconde dentro de uma tenda, e ele encontra uma mulher naquela tenda, e ele fala para ela: por favor, me dá um pouco de leite, porque eu estou cansado da guerra. E a Bíblia diz que então ela deu um pouco de leite, ele bebeu e adormeceu dentro da sua tenda. Então esta mulher, ela não era Débora, mas era uma mulher, ela cravou uma estaca em Sisaque, e aquilo que Débora declarou aconteceu. A vitória veio pelas mãos daquela mulher, mas não era o papel dela. Porque as mulheres são fracas? Não, porque a autoridade Deus deu para o homem, o governo Deus deu para o homem. Mas aconteceu isso porque os homens daquela cidade, os homens daquela geração foram homens passivos. Até quando nós homens continuaremos deixando as mulheres cumprirem um papel que Deus não deixou para elas? Porque somos fracos demais para poder fazer a nossa parte. É muito difícil pregar isso, você não pensa que é fácil. E quando eu preparava essa ministração, Paulo, eu escrevi o esboço, na verdade eu falei: Deus, é muito pesado. A gente começa a entender que tudo depende do homem. O governo do homem tem que ser um governo espiritual, o governo do homem tem que ser um governo de proteção, o governo do homem tem que ser um governo de identidade. São tantas coisas. Eu falei: Deus, é muito pesado, alguns homens vão espanar. Deus falou: mas por que eles vão... O Espírito Santo falou comigo: por que eles vão reclamar se as mulheres fazem e aguentam? Eu falei: ok, entendi. Vamos para frente. Se a gente acha que o único papel que a gente tem é trazer sustento dentro de casa, é só a primeira parte.
Qual é o papel do governo do homem? Vamos voltar aqui, eu tiro o altar aqui por causa do culto online, tá, gente? Facilita às vezes o pessoal em casa. Qual que é o papel do homem dentro da sua casa? Qual que é o papel do governo do homem, da gestão do homem? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o homem, ele vai governar a sua casa. Quando? E o que é o papel, né? Qual que é a definição de governo? É a capacidade ou a possibilidade de exercer controle, direção de uma família, dirigir uma família. Então qual que como nós vamos conseguir fazer isso? Nós vamos conseguir fazer isso, número 1, quando nós homens aprendermos que nós somos os amantes da nossa esposa, amém, homens? Que nós somos o príncipe das nossas filhas, amém, homens? E que nós somos os heróis dos nossos filhos. Quando você for o amante da sua esposa, quando você for o príncipe da sua filha, e quando você for o herói do seu filho, aí sim você está no caminho certo. Aí você começou a trilhar essa vida de governo. Qual é o governo do homem? Primeiro papel do governo do homem é dar identidade para a família. Quem dá identidade para a família não é a mãe, é o pai. Quem dá uma identidade de masculinidade, de feminilidade na família é o pai. Quem dá uma identidade de integridade dentro da família é o pai. Mas como que nós vamos dar identidade para os nossos filhos se nós estamos ausentes deles? Como que nós vamos dar identidade para os nossos filhos se eles estão vendo a gente receber um projeto, um auxílio do governo que a gente não tem direito? Eles estão vendo a gente mandar mentir, dizer que não está em casa e a gente está. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Como que nós vamos dar identidade para os nossos filhos sexual? Se muitos homens hoje têm problemas nessa área de imoralidade. A identidade de sucesso de uma família vem de onde? Do pai. Gente, eu já falei aqui para vocês, em dezembro agora eu vou bater 23 mil aconselhamentos. 23 mil? 22 mil aconselhamentos. Em dezembro vão ser 22 mil aconselhamentos. Pensa num cara que já ouviu gente. E é impressionante, quando eu encontro um homem que não teve paternidade, ou que teve um pai presente ausente, que estava dentro de casa, mas não cumpriu o seu papel de pai, eu encontro um homem fracassado. É impressionante. Já ouvi caras assim que têm uma habilidade, Jean, fora do comum, mas as coisas não acontecem na vida deles. Parece que não rompe. Por quê? Porque quem deveria ter dado a identidade de sucesso, de romper na sua vida, era o pai, mas o pai não estava ali. Quando você entra nos presídios hoje, eu já trabalhei dentro de presídios, a grande maioria das pessoas que estão presas lá não é por problema financeiro, é por ausência de paternidade. Então eu posso resumir para vocês que o problema da sociedade não está apenas na corrupção dos políticos, o problema da sociedade está na ausência de paternidade, de hombridade. Como que um homem vai dar... E calma lá que eu vou chegar no lugar das mulheres, tá, gente? Sei que os homens já estão se coçando, falando, eu vou embora dessa igreja hoje, né? Calma que eu vou chegar lá. Mas como que nós vamos dar identidade para os nossos filhos se muitos homens nem identidade para si têm? Nós vemos homens adultos que ainda vivem como crianças. Cadê os homens aqui? Quais que eram as coisas que você brincava quando você era criança? Digam aí. Gente. Jogar bola. Outra. Videogame. Outra. Forquinha. Buliquinha. Buliquinha. Outra. Vamos converter o irmão aqui, né? Pipa. É verdade ou não é? Aí o cara cresceu. O que ele continua fazendo com 40 anos de idade? Videogame. Ele cresceu. O que ele continua jogando? Futebol 3 vezes por semana. Irmão, jogar 1 vez por semana, na minha avaliação, é esporte. 3 vezes por semana, você está fugindo de alguma coisa. Desculpa a minha sinceridade. Como é que nós vamos dar identidade para os filhos se nós não temos a identidade? Eu não estou dizendo que você não tem que brincar de pipa com o seu filho. Eu não estou dizendo que você não tem que jogar futebol para você cuidar da sua saúde. Eu não estou dizendo que de vez em quando você não tem que jogar uma partidinha no videogame se você gosta. O problema é que às vezes nós encontramos, Fábio, homens, que o cara vira à noite naquilo. Aí o cara começa a viver, né, pela tecnologia, e iPhone, iPad, iFood, tudo, né? Agora é tudo no i. Ele só mudou de brinquedo. Ele saiu do carrinho de controle remoto e entrou no celular, no tablet, no computador.
Eu não estou dizendo que a gente não tem que conquistar, o problema é que hoje as mulheres elas estão tendo que conquistar um espaço que nós homens não conseguimos fazer. Ser homem não é ter força bruta, ser homem é ter caráter. Ser homem não é saber bater na mesa e falar grosso, ser homem é cumprir o seu papel de governo. A gente fala, né, como igreja, a gente acaba ensinando muito sobre o homossexualismo, mas vou dizer para vocês, com todo respeito, o Clodovil era mais homem do que muito homem que está nessa sociedade hoje. Peguei pesado de novo? Porque quando nós não cumprimos, homens, o nosso papel de identidade sexual dentro da nossa casa, os filhos se perdem. Qual que é o papel do governo do homem? Além do governo do homem trazer identidade para a sua família, o governo do homem ele também gera visão para dentro da sua casa. O governante ele é o cara da visão, é o cara da estratégia. Mas nós estamos nos acovardando tanto, Jean, que agora está ficando a visão por conta das nossas mulheres. Quem tem mais projeto dentro de casa? É você ou sua esposa? Sabe qual que é o projeto do homem? Trocar de carro. Colocar uma roda nova. Não estou criticando não, é legal. Mas todas as outras coisas, o projeto é só da mulher. Dentro dos meus aconselhamentos, Cleiton, eu vejo muito mais mulheres buscando conquistar a casa própria do que homens. Eles são empurrados por elas, porque nós infelizmente não entendemos o nosso papel do governo. Uma família onde o homem não exerce governo, ela não vai ter visão, e onde ela não tem visão, ela vai ter dificuldade de construção de patrimônio. Quando não tem governo, tem dificuldade para romper. Essa família vira um caos. Terceiro papel do governo que o homem precisa ter é um governo de proteção, proteção emocional, proteção financeira. Sabe por que tem tanta mulher endividada e com todo respeito às mulheres agora? Mas o homem, ele tende, segundo a neurociência, a ter o seu sistema neocórtex maior, ou seja, neocórtex é responsável pela razão. As mulheres tendência, não quer dizer que sempre, a ter o seu sistema límbico maior, que são as suas emoções. Por conta das mulheres serem mais emocionais, elas têm maior probabilidade de gastos. 56% da população brasileira tem algum tipo de restrição de SPC, Serasa ou Banco Central. Menos quem está nessa igreja. Dá um amém? Amém, nem que seja para profetizar. E quando você vai olhar o percentual desses 56 que estão com restrição nos nomes, quase 70% são de mulheres. Por quê? Porque talvez elas são mais emocionais. Porque assim nós aprendemos, se não fizéssemos, não iríamos romper. As coisas não iam acontecer. É o homem que traz essa proteção financeira, essa proteção emocional, essa proteção sexual dos filhos. Esse monte de abuso sexual de crianças e adolescentes que nós encontramos, Valdir, acontece na grande maioria das vezes em filhos que pais são ausentes. Pedófilos, inclusive, eles procuram crianças que são criadas por mães solteiras, por viúvas ou por avós. Um percentual que é assustador de crianças abusadas é do companheiro da mulher que trouxe o cara para dentro de casa às vezes. Ausência de proteção paterna. O governo paterno, ele traz proteção. Quem está ainda, diga amém. O homem também, ele vai trazer um governo espiritual para a sua casa. Como eu falei para vocês, quando Deus ele gerou o jardim, ele deu autoridade para o homem. Quando foi dar a direção do que ele deveria fazer, o que era certo e errado, Deus deu para o homem. Quem foi que comeu o fruto primeiro? Foi Adão ou foi Eva? Mas quando Deus chegou no jardim, ele cobrou Eva ou cobrou Adão? Adão. Ele chegou e falou: Adão, onde você está? Ele falou: estou escondido. Ele falou: o que você fez, Adão? Ele falou: a mulher que o Senhor me deu. Deus falou: mas é você. Porque a autoridade espiritual do lar é nossa. Os sacerdotes somos nós. O problema é que nós estamos falhando no nosso sacerdócio. E é por isso que as famílias estão falhando também. Quando eu exerço governo espiritual dentro da minha casa, meus filhos são sadios espiritualmente. E o papel da mulher agora para eu poder encerrar? E meu horário já foi. Qual que é o papel da mulher, pastor?
O papel da mulher, vamos entender, ele é administrar. E o termo administração significa dar gerência, dar gestão. Ou seja, gerir um negócio, pessoas ou recursos. Alcançar o objetivo de alcançar metas já definidas. Quem define a meta? O governo. Quem aplica o planejamento para alcançar essa meta? O administrador. O papel da mulher é administrar. E basicamente, o que a mulher vai administrar? Basicamente, a mulher vai administrar aquilo que o governo do homem já determinou. E a mulher, ela nasce com essa natureza administrativa. Enquanto o homem nasce com uma natureza de governo, a mulher nasce com uma natureza de administração. O homem planta uma semente no ventre da mulher. E ela entrega o que para ele? Um filho. Sim ou não? O homem traz o mantimento para dentro de casa. O que ela oferece? Uma deliciosa refeição. Ela pega aquilo que ele entrega nas mãos dela bruto e ela administra isso para nos entregar uma coisa maravilhosa. Ou seja, a mulher, ela vai administrar o governo do seu marido, ela vai administrar os vínculos que ela tem dentro de casa, ela vai administrar, ela vai nutrir a sua casa com aquele governo que o homem dá. É a mulher que faz isso. Qual que é o papel dessa administração? É apaziguar as coisas muitas vezes. O que acontece? A mulher, ela vai nutrir o que o marido já gerou dentro de casa. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. O que a mulher, ela vai administrar? Em primeiro lugar, a mulher, ela vai administrar as emoções da família. Quando é uma mulher centrada, por isso que a Bíblia não dá para o homem a sabedoria. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica. Cadê as mulheres sábias? Dão glória a Deus aí. Mas o mesmo texto também diz, a tola destrói com as próprias mãos. Talvez esse texto, aos nossos olhos poderia ser assim, a mulher sábia edifica a casa, o homem tolo destrói. Não. Quem vai edificar, quem vai administrar essa construção é a mulher. E a primeira coisa que ela vai administrar, ou ela tem que aprender a administrar, são os relacionamentos familiares. Perdão, as emoções familiares. São mulheres que vão fazer com que seus maridos sejam violentos ou que sejam pacificadores. Eu já vi muito homem fazer besteira no trânsito porque a mulher falou, você vai deixar? Olha o que ele fez com você. A mulher, ela vai administrar também os relacionamentos da família. Homem, ele tem tendência a ser crédulo, não acreditar nas coisas. Aliás, ser crédulo, acreditar em tudo. E a mulher que ela administra esses relacionamentos. Você, mulher, sabe o que é? Quando o marido chega com um amigo, você olha e fala assim, não gostei dele. Faz ou não faz? E qual que é a desgraça, Preto? Quando ela fala que não gostou, parece que o miserável que ela não gostou, ele faz de tudo para poder, honrar a palavra dela. A mulher tem um sexto sentido, não tem? Quando ela falar para você, não gostei, se afasta. A mulher, ela nunca vai no emprego do marido. Quando ela